A esposa que viu o futuro em jejum. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a baixar sobre o bairro simples onde moravam. Maria sentou-se à mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que há muito tinha esfriado. O silêncio na casa era pesado, quase sufocante. Do outro lado da mesa, seu marido, o João, olhava para o chão, os ombros curvados como se carregassem um peso invisível. Entre eles, uma pilha de contas atrasadas, boletos com carimbos de urgente, e uma carta do banco ameaçando a execução da casa. Não era a primeira vez que passavam por apertos, mas desta vez a situação parecia sem saída. João, um homem de poucas palavras, mas de trabalho duro, havia perdido o emprego há 6 meses. Os bicos que arrumava aqui e ali mal davam para o básico. Maria, por sua vez, costurava para fora, mas as encomendas tinham diminuído. Os filhos, 2 meninos de 8 e 12 anos, já haviam aprendido a não pedir nada além do necessário. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era o distanciamento entre eles. João tinha se tornado amargo, impaciente. Às vezes, saía e só voltava tarde, sem explicar onde estivera. Maria orava, mas as palavras pareciam se perder no teto da pequena sala. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maria entrou no quarto e viu João sentado na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Ela se ajoelhou ao lado dele e, sem dizer nada, começou a orar. Não eram palavras elaboradas, nem frases de efeito. Era um clamor simples, quebrantado. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não deixe que isso acabe com a nossa família. Dá um jeito, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. João não disse nada, mas ela sentiu quando ele colocou a mão em seu ombro, como se também estivesse pedindo ajuda. Foi aquele gesto que a fez decidir. No dia seguinte, ela jejuaria. Não por obrigação, não por tradição, mas porque não tinha mais para onde correr. O jejum que mudou tudo. Na manhã seguinte, Maria acordou antes do sol nascer. Preparou um café rápido para João e os meninos, mas para si mesma só água. Enquanto eles comiam, ela foi até o quarto, fechou a porta e ajoelhou-se. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser este jejum. Mas eu te peço, mostra-me o que fazer. Abre os meus olhos para ver o que o Senhor quer que eu veja. O dia passou devagar. Maria sentiu a fraqueza no corpo, mas uma estranha clareza na mente. Enquanto costurava, suas mãos pareciam se mover sozinhas, como se cada ponto fosse uma oração. À tarde, quando foi buscar os meninos na escola, passou em frente à igreja. O templo estava vazio, apenas o irmão Pedro, um dos cooperadores, varria o pátio. Ele a cumprimentou com um sorriso. Irmã Maria, tudo bem? Você está pálida, está doente? Ela balançou a cabeça. Não, irmão. Só estou jejuando. Pedro olhou para ela com um olhar que parecia entender mais do que ela mesma. Jejuando? Por algum pedido especial? Maria hesitou. Não era do seu costume compartilhar suas lutas, mas algo a impulsionou a falar. É pelo João. Ele está diferente. E as coisas estão difíceis. Eu não sei mais o que fazer. Pedro apoiou a vassoura na parede e se aproximou. Irmã, eu já passei por isso. Há uns 10 anos atrás, minha esposa e eu estávamos quase nos separando. Eu também fiquei amargo, saía, não queria mais saber de nada. Mas foi num jejum como o seu que Deus me mostrou o caminho. Maria olhou para ele, surpresa. O que o Senhor te mostrou? Ele me mostrou que eu estava olhando para o problema, e não para ele. E me deu uma visão. Não daqueles sonhos, não. Uma certeza. Que se eu ficasse firme, ele restauraria tudo. E restaurou. Pedro fez uma pausa. Você já tentou falar com o irmão Antônio? Ele é bom em orar com as pessoas. Maria sentiu um aperto no peito. O irmão Antônio era um dos mais velhos na igreja, conhecido por sua vida de oração. Mas ela nunca tinha procurado ajuda assim, tão diretamente. Não sei se ele vai ter tempo. Ele sempre tem tempo para quem precisa. Pedro sorriu. Vem amanhã depois do culto. Eu falo com ele. A visão no silêncio. Na manhã seguinte, Maria foi ao culto com um misto de esperança e receio. João não foi. Disse que precisava resolver umas coisas, mas ela sabia que era só uma desculpa. Ainda assim ela foi. Cantou os hinos com a voz trêmula, ouvindo as palavras como se fossem só para ela. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Depois do culto, Pedro a levou até o irmão Antônio, que a recebeu com um abraço apertado. Minhas filhas, como vai? Ele chamava todas as irmãs de minhas filhas, ponto. Maria sentou-se em frente a ele, as mãos torcidas no colo. Não sabia por onde começar, mas não precisou. O irmão Antônio apenas olhou para ela e disse, você está jejuando. E Deus já está respondendo. Maria sentiu lágrimas queimando os olhos. Eu não sei mais o que fazer, irmão. O João, ele não é mais o mesmo.
e eu tenho medo de perder ele. O irmão Antônio pegou sua Bíblia, folheou até Salmos 37 e leu em voz baixa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois fechou o livro e ficou em silêncio por um longo momento. Maria também não disse nada. Só esperava. Então, o irmão Antônio falou devagar: Deus vai te mostrar o futuro do seu casamento. Não em sonhos, não em visões grandiosas, mas naquilo que você já tem. Você precisa olhar para o que está na sua frente. Maria não entendeu bem o que ele queria dizer, mas agradeceu e foi embora. No caminho de volta, passou pela praça onde João costumava levá-la quando eram namorados. Lembrou-se dos domingos em que sentavam no banco debaixo da árvore, falando sobre sonhos, sobre a vida que construiriam juntos. Agora aquele banco estava vazio. Foi então que ela viu. Não foi uma visão sobrenatural, não foram anjos nem vozes. Foi só uma certeza. Como se Deus lhe mostrasse não com imagens, mas com uma convicção profunda: aquilo não estava perdido. Ainda havia esperança. Ela voltou para casa com o coração mais leve. João ainda não tinha chegado, mas desta vez ela não se desesperou. Preparou o jantar, arrumou a mesa e quando ele entrou, simplesmente disse: vem comer, está na hora. João olhou para ela surpreso com o tom tranquilo. Sentou-se e pela primeira vez em meses comeram em silêncio, mas sem tensão. A mudança que veio sem aviso. Na semana seguinte, João começou a chegar mais cedo. Não falou muito, mas ajudou a lavar a louça, brincou um pouco com os meninos. Maria continuou jejuando uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, o dia em que sentia mais peso no coração. Até que numa tarde João chegou em casa com um envelope na mão. Achei que você ia querer ver isso primeiro. Dentro, um contrato de trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era estável. E o suficiente para quitar as dívidas e começar de novo. Maria abraçou ele, e pela primeira vez em meses, João a abraçou de volta. Desculpa, Maria. Eu não sabia como sair dessa. Mas acho que agora a gente consegue. Ela não perguntou onde ele tinha estado nas noites em que sumia. Não perguntou por que tinha demorado tanto para procurar ajuda. Só disse: a gente consegue. Juntos. No domingo seguinte, João foi ao culto com ela. Não falou com ninguém, só ficou sentado no fundo, ouvindo. Mas estava lá. E isso, para Maria, era mais do que suficiente. A restauração que veio pelos filhos. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ainda havia contas para pagar, ainda havia noites em que o silêncio entre eles era incômodo. Mas agora havia também orações juntas. Pequenas, simples como a que faziam antes de dormir: Senhor, obrigado por mais um dia. Ajuda a gente a seguir em frente. Um dia, o filho mais novo, Lucas, chegou da escola chorando. Mãe, os meninos da minha sala disseram que a gente é pobre e que o papai não presta. Maria sentou-se ao lado dele e o abraçou. Filho, ser pobre não é vergonha. E o seu pai é um homem bom que trabalha duro. Às vezes as pessoas não entendem, mas Deus sabe de tudo. João, que tinha ouvido a conversa, entrou no quarto. Lucas, vem cá. O menino foi até ele, ainda com lágrimas nos olhos. João se ajoelhou na sua frente. Filho, eu sei que as coisas não têm sido fáceis. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu amo você, amo seu irmão, amo a sua mãe. E eu vou fazer tudo o que puder para cuidar de vocês. Tá bom? Lucas assentiu, e João o abraçou forte. Foi aquele o momento em que Maria soube. Deus não só tinha respondido ao jejum. Ele tinha restaurado o que estava quebrado. O dia em que Deus usou uma criança. Alguns meses depois, a vida deles tinha melhorado. Não eram ricos, mas as contas estavam em dia, os meninos tinham sapatos novos, e João tinha voltado a sorrir. Uma noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, Maria ouviu o filho mais velho, Pedro, falando com o pai. Pai, por que a gente não vai mais na igreja como antes? João parou com o garfo na mão. A gente tem ido, não tem? Sim, mas antes a gente ia mais. A mãe vai toda semana, mas o Senhor só vai às vezes. Por quê? Maria segurou a respiração. João ficou em silêncio por um longo momento. Então colocou o garfo na mesa e olhou para o filho. Você tem razão, filho. A gente deveria ir mais. Amanhã a gente vai. Todos juntos. E foram. Não como uma obrigação, não por pressão. Mas porque de alguma forma Deus tinha usado a pergunta simples de uma criança para trazer de volta o que tinha se perdido. A lição que ficou. Anos depois, quando já estavam firmados na igreja, João e Maria foram chamados para dar um testemunho numa reunião de casais. João, que antes mal falava, foi o primeiro a se levantar. Eu quase perdi tudo. Não por causa do dinheiro, não por causa das dívidas, mas porque eu deixei o desânimo entrar no meu coração. Eu achava que Deus tinha me abandonado, mas Ele nunca me deixou.
Ele usou a fé da minha esposa, a paciência dos meus filhos, e até a pergunta de uma criança para me trazer de volta. Maria seguiu: eu aprendi que jejuar não é só ficar sem comer, é abrir espaço para Deus falar. E às vezes ele não fala com vozes nem com visões. Ele fala naquilo que a gente já tem, na memória de um banco de praça, na pergunta de um filho, no abraço de um marido que voltou para casa. E então, João olhou para os casais ali reunidos e disse, com a voz firme: se Deus pode restaurar um casamento que estava quase acabando, Ele pode restaurar o de vocês também. Não desistam. Fiquem firmes, porque a obra que Ele começou, Ele termina. E naquele dia, mais um casal que estava à beira da separação decidiu dar uma chance. Porque afinal, se Deus pode usar uma esposa que jejuou em silêncio, um marido que quase desistiu, e uma criança que fez a pergunta certa, Ele pode usar qualquer um. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio depois da restauração. Os anos seguintes não foram um mar de rosas. João e Maria achavam que depois de tudo que haviam passado, as lutas acabariam. Mas Deus não promete uma vida sem provas, Ele promete estar conosco nelas. Em 2018, o tumor de Maria voltou. Desta vez, os médicos disseram que era mais agressivo. João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo, Senhor, não foi suficiente? Mas naquela noite, enquanto oravam, João lembrou das palavras que ele mesmo tinha dito anos antes. A obra que ele começou, ele termina. Desta vez, não foi só Maria que jejuou. João, os filhos, até os netos mais velhos se uniram. E algo diferente aconteceu. A igreja inteira se envolveu. Irmãos que nem conheciam Maria de perto começaram a orar por ela. Um cooperador, que tinha sido curado de um problema nas costas anos antes, foi até a casa deles e disse: Irmão João, Deus já mostrou o que Ele pode fazer. Não é a hora de duvidar. Os exames foram difíceis. A quimioterapia deixou Maria fraca, mas ela não deixou de ir aos cultos. Se eu não posso ficar em pé, eu fico sentada. Se não posso cantar, eu ouço. Mas eu não vou faltar, ela dizia. E João, que antes tinha se afastado na primeira dificuldade, agora estava ao lado dela, firme. Até que no 4º mês de tratamento, o médico olhou para os exames e franziu a testa. Isso não faz sentido. O tumor não só parou de crescer como está regredindo. E rápido. Não foi uma cura instantânea e foi uma vitória gradual, como Deus costuma fazer. Passo a passo, até que 1 ano depois, os médicos disseram: não há mais sinais da doença. Mas a maior bênção não foi só a cura. O jovem que voltou para trazer outros. Enquanto Maria lutava contra a doença, Davi, o filho mais velho, começou a se afastar. Ele tinha 19 anos, um emprego novo, e achava que não precisava mais da igreja. Já fui batizado, já falei em línguas, já sei tudo, ele dizia. João e Maria oravam por ele em silêncio. Até que um dia Davi chegou em casa com uma notícia. Pai, eu conheci um cara no trabalho. Ele é viciado, a vida dele é um lixo. Mas ele me perguntou por que eu sou diferente. Eu não soube responder. João não deu sermão. Só disse: filho, a gente não precisa ter todas as respostas. Às vezes, basta levar a pessoa até onde as respostas estão. No domingo seguinte, Davi voltou para a igreja. E não voltou sozinho. Trouxe aquele jovem sujo, cheirando a álcool com olheiras fundas. Os irmãos não viraram o rosto. Um cooperador o abraçou e disse: você veio no lugar certo, meu irmão. Aqui, ninguém é julgado. 3 meses depois, aquele rapaz estava nas águas batismais. E quem o batizou? Davi. O mesmo que tinha se afastado, agora estava de volta, não só como filho, mas como instrumento. A pergunta que muda tudo. 1 ano depois, João foi convidado para falar numa campanha evangelística em outra cidade. Ele nunca tinha pregado antes, só dado testemunhos. Eu não sei falar, irmão, ele disse ao cooperador que o convidou. Não é sobre saber falar, João. É sobre ter algo para dizer, foi a resposta. Na noite da campanha, João subiu ao púlpito com as mãos trêmulas. Olhou para a plateia e viu rostos cansados, pessoas com as mesmas dúvidas que ele já teve. Então ele começou. Eu já pensei em desistir. Já achei que Deus tinha me abandonado. Já fui um homem amargurado que só sabia reclamar. Mas hoje eu estou aqui para dizer uma coisa: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. E então ele contou tudo. O banco de praça. O jejum de Maria. A pergunta da filha. A cura do tumor. O filho que voltou. E o jovem que foi resgatado das drogas. Quando ele terminou, um homem na última fileira se levantou. Era o antigo patrão de João, aquele que o tinha demitido anos antes. Ele estava com os olhos cheios d'água. João, eu nunca entendi como você conseguiu passar por tudo aquilo e não amaldiçoar a vida. Agora eu sei. Porque não era você. Era ele.
Naquela noite, aquele homem aceitou Jesus. E não parou por aí. A obra que continua. Hoje João e Maria são cooperadores na igreja. Não são líderes famosos, não têm títulos. Mas eles servem. João ajuda na manutenção do templo. Maria visita irmãs doentes. E Davi? Agora é ele quem leva jovens para a igreja. O antigo patrão de João se batizou. O jovem que Davi trouxe hoje é um obreiro. E a filha deles, a mesma que fez a pergunta no banco de praça, agora ensina na escola dominical. Porque na congregação cristã no Brasil, as histórias não são sobre heróis. São sobre um Deus que não desiste. E se você está lendo isso hoje pensando, mas a minha situação é pior, saiba uma coisa. Deus não olha para o tamanho do problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. E se ele pode usar um homem que quase desistiu, uma mulher que jejuou em silêncio, um filho que voltou, e uma pergunta de criança, ele pode usar você também. Fique firme. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio como água fria. João nunca esqueceu aquele inverno de 2018. Não pelo frio, embora as noites em São Paulo fossem geladas, mas pela sensação de que, a cada dia, o chão sumia debaixo dos seus pés. O tumor de Maria já estava no 3º mês de quimioterapia, e os efeitos colaterais a deixavam tão fraca que mal conseguia segurar a colher de sopa que ele preparava à noite. O cheiro de comida a enjoava. As contas se acumulavam na gaveta da mesa da cozinha, uma pilha silenciosa de cobranças que ele não tinha como pagar. O aluguel estava atrasado em 2 meses e o dono do imóvel, um homem de voz grossa e pouca paciência, já havia ameaçado desocupar o apartamento. Até quando, Senhor? João orava no banheiro, com a porta trancada para que Maria não ouvisse seu desespero. Não eram palavras bonitas, nem frases decoradas. Era um homem de 42 anos, com as mãos calejadas de tanto trabalhar em obras, agora segurando a pia como se fosse a única coisa que o impedia de afundar. Eu não aguento mais ver ela assim. Não aguento mais essa humilhação de não ter o que dar para ela comer. Se o Senhor não me ajudar agora. A voz quebrou. Ele não terminou a frase. Não precisava. Naquela mesma semana, o médico tinha chamado os dois no consultório. O tumor não estava respondendo ao tratamento como esperado. Vamos tentar um protocolo mais agressivo, disse o oncologista, com um tom que João interpretou como preparem-se para o pior. Maria seguiu o marido até o carro em silêncio, os dedos entrelaçados nos dele, apertando como se fosse a última âncora que lhe restava. No caminho para casa, ela falou baixinho, quase um sussurro. Se for a vontade de Deus, eu vou ficar boa. Mas se não for, João, promete que você não vai deixar de servir a ele? A pergunta o atingiu como uma faca. Como ela podia pensar em servir a Deus quando tudo parecia desmoronar? Ele não respondeu. Só apertou o volante com mais força, os nós dos dedos brancos de tão tensos. A oferta que veio sem palavras. Naquela quarta-feira, dia de culto, João quase não foi. O que eu vou fazer lá? Pedir mais uma vez? Já pedi tanto. Mas Maria insistiu. Vamos, João. Não é pela gente. É por ele. E lá estavam eles, sentados no banco de sempre, João com os braços cruzados, o coração pesado como chumbo, Maria com um lenço na cabeça, escondendo a queda de cabelo da quimioterapia. O culto seguiu como sempre. Hinos, orações, a leitura da Bíblia. Nada de diferente. Nada de extraordinário. Até que no final, quando os irmãos começaram a se cumprimentar, um homem que João mal conhecia, um irmão mais velho, de cabelo branco e mãos grossas de quem trabalhou a vida toda, se aproximou. Não disse nada. Só colocou um envelope dobrado na mão de João e apertou seu ombro com uma força que parecia dizer: segura firme. Não solta. João não abriu o envelope ali. Esperou chegar em casa, depois que Maria já tinha dormido exausta. Dentro, havia 3 notas de 100 e um bilhete rabiscado à pressa. Irmão, o Senhor me pôs no coração. Não é meu. É dele. Não havia assinatura. João segurou o dinheiro como se queimasse. Não era uma fortuna. Não pagaria todas as dívidas. Mas era o aluguel. Era a luz que ia ser cortada. Era o remédio que Maria precisava comprar na farmácia. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, as lágrimas escorrendo sem controle. Perdão, Senhor. Perdão por duvidar. Perdão por pensar que o Senhor tinha me abandonado. Maria acordou com o barulho. Não perguntou nada. Só estendeu a mão e segurou a dele, e os dois ficaram ali no chão do quarto, agradecendo a um Deus que via suas lágrimas antes mesmo que elas caíssem. O telefone que tocou na hora certa.
3 dias depois, o telefone de João tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz que ele não ouvia há quase 2 anos. João? Aqui é o Seixas. Lembra de mim? Trabalhei com você na obra da Avenida Paulista. João lembrava. Seixas era o mestre de obras, um homem rígido, mas justo. O mesmo que na época da demissão tinha dito: lamento, João. Mas se um dia a coisa melhorar, eu te chamo. Pois é, João. A coisa melhorou. Tem uma obra nova começando semana que vem. Preciso de um encanador bom. Você topa? João segurou o fôlego. Quanto é o salário, Seixas? O homem riu. Melhor que antes. E pago em dia. Todo mês, sem atraso. Naquela noite, João não dormiu. Não de ansiedade, mas de gratidão. Ele ficou olhando para o teto, revivendo cada momento daqueles últimos meses. O desespero, as orações sem resposta aparente, a oferta anônima, o telefonema. Deus não desampara, ele pensou. Ele só trabalha no tempo dele. A visão no hospital. Maria piorou. O novo tratamento não estava funcionando como esperado. Uma infecção a deixou febril e os médicos a internaram. João passava os dias no hospital, sentando-se ao lado da cama, segurando a mão dela, ouvindo os monitores biparem como um relógio marcando o tempo que eles não sabiam se tinham. Foi numa dessas madrugadas, quando o corredor estava silencioso e a única luz vinha do posto de enfermagem, que João teve a visão. Ele não viu anjos. Não ouviu vozes do céu. Só soube. Como se alguém tivesse sussurrado bem no seu ouvido: olha a porta. Ele levantou os olhos. Do outro lado do corredor, quase no final, havia uma porta entreaberta. Uma luz branca suave vinha de lá. Não era uma luz comum, não era fluorescente, não era de lâmpada. Era uma claridade que parecia viva. E por um instante, João jurou que viu uma sombra se mover atrás dela. Não era uma pessoa. Era algo mais. Ele piscou. A porta continuou ali. A luz continuava. E então, como se alguém tivesse fechado uma cortina, tudo voltou ao normal. Só o corredor vazio, o cheiro de álcool, o zumbido dos aparelhos. João não contou a ninguém, nem a Maria. Mas daquele dia em diante ele soube. Ela ia ficar boa. O exame que mudou tudo. 2 meses depois, Maria fez novos exames. O médico entrou na sala com os resultados, o rosto sério. João segurou a respiração. Maria apertou sua mão com tanta força que as unhas dela marcaram sua pele. Não sei como explicar isso, o médico disse, olhando para as imagens na tela. O tumor encolheu muito, quase 70% menor, e o que sobrou está inativo. Não está mais se espalhando. João sentiu as pernas fraquejarem. Maria começou a chorar, não de alívio, mas de um tipo de choro que parecia vir de muito fundo, como se algo que estava preso há anos finalmente tivesse saída. É um milagre, o médico murmurou quase para si mesmo. Não tem outra explicação. João só balançou a cabeça. Não é milagre, doutor. É Deus. O jovem que voltou. Davi não apareceu em casa por 3 dias. João e Maria já tinham aprendido com o tempo que algumas batalhas não se ganhavam com broncas, mas com silêncio e oração. Então, quando o filho finalmente abriu a porta com os olhos vermelhos e o cheiro de cerveja ainda no hálito, João não gritou. Não xingou. Só disse: senta aqui, filho. Sua mãe fez sopa. Davi sentou. Comeu em silêncio. Maria orou antes da refeição, como sempre fazia, e quando terminou, olhou para o filho com olhos cheios de uma dor que só uma mãe conhece. A gente tá aqui, Davi. Sempre. Foi então que o jovem quebrou. Eu não aguento mais, mãe. Não aguento mais essa vida. Todo dia é a mesma coisa, bebida, droga, mentira. Eu só quero parar, mas não consigo. João lembra que naquele momento não pensou em sermão. Não pensou em você precisa se converter. Ele só se lembrou de como ele mesmo tinha sido resgatado. Então colocou a mão no ombro do filho e disse: vem amanhã na igreja. Não precisa falar nada. Só vem. Davi foi, e não saiu mais. O batismo que ninguém esperava. O dia em que Davi foi batizado nas águas foi um dos mais emocionantes que João já tinha vivido. Não foi um batismo comum. Não foi daquele jeito quietinho, com só a família olhando. Não. Davi queria que todos soubessem. Ele pediu para dar o testemunho na frente de toda a igreja. Eu já estive onde muitos de vocês estão, ele disse, com a voz trêmula, mas firme. Pensei que a vida no mundo me daria felicidade. Mas só me trouxe vazio. Meus amigos sumiram quando o dinheiro acabou. Minha família quase se destruiu. E eu quase me destruí. Ele olhou para João e Maria sentados na primeira fileira. Mas Deus não desistiu de mim. Mesmo quando eu tinha desistido dele. Mesmo quando eu xingava, quando eu bebia, quando eu fazia tudo errado. Ele estava lá.
esperando. Quando ele terminou, não havia um olho seco na congregação. E quando o irmão que batizava-o mergulhou nas águas, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, foi como se não só Davi renascesse, mas como se toda a família fosse lavada daquele peso que carregavam há anos. O pai que não acreditava. Uma semana depois do batismo de Davi, João recebeu uma ligação. Era o pai de Maria. Os dois não se falavam havia quase uma década. O homem, um alcoólatra amargurado, tinha abandonado a família quando Maria era adolescente, deixando para trás só dívidas e lembranças ruins. João nunca o tinha conhecido pessoalmente, só pelas histórias que Maria contava, sempre com um tom de tristeza que ela tentava esconder. João? Sou eu, o pai da Maria. A voz do outro lado da linha estava rouca, como se o homem tivesse chorado. Ouvi dizer que minha filha tá doente, que ela quase morreu, e que vocês estão na igreja, na congregação. João não sabia o que dizer. Sim, senhor, estamos. Silêncio. Depois, uma pergunta que parecia custar cada sílaba. E ela tá bem? Por um milagre de Deus, sim. Outro silêncio. Mais longo. Até que o homem falou com a voz quebrando: eu quero ver ela. E quero ir na igreja. Só que eu não sei como é. Nunca fui. João sentiu algo se mexer dentro dele. Não era raiva. Não era nem surpresa. Era esperança. A gente te busca domingo então. Às 9 horas. Você vem? Eu vou. E ele foi. O dia em que o pai de Maria chorou no banco da igreja. O homem que entrou na congregação naquele domingo não se parecia em nada com o monstro que Maria tinha descrito. Era magro, curvado, com rugas profundas no rosto e mãos que tremiam levemente, provavelmente por anos de bebida. Vestia uma camisa surrada, mas limpa, e seguiu João e Maria até o banco como se estivesse pisando em ovos, como se a qualquer momento alguém fosse expulsá-lo. Mas ninguém o expulsou. Os irmãos o cumprimentaram com um aperto de mão. As irmãs sorriram. Ninguém perguntou sobre seu passado. Ninguém o julgou. E quando o culto começou, e os hinos foram entoados, e a palavra foi pregada, algo dentro daquele homem se quebrou. João viu quando as lágrimas começaram a cair. Primeiro devagar, depois sem controle. O homem não tentou esconder. Não se envergonhou. Só deixou o choro vir, como se fosse a primeira vez em anos que ele permitia a si mesmo sentir algo além da amargura. No final do culto, ele se aproximou do irmão que tinha pregado. Não disse nada. Só estendeu as mãos, como se pedisse algo que não sabia nomear. Irmão, o obreiro disse, colocando a mão no ombro dele, Deus te ama. E aqui você é bem-vindo. O batismo que fechou um círculo. 6 meses depois, o pai de Maria foi batizado nas águas. Foi Davi quem o batizou. João nunca esqueceu aquele dia. O sol brilhava forte, a água da piscina batismal refletia a luz como espelhos, e quando Davi mergulhou aquele homem, seu avô, que ele mal conhecia nas águas, foi como se décadas de dor, abandono e amargura fossem lavadas embora. Quando eles saíram da água, o velho abraçou o neto com uma força que surpreendeu a todos. Obrigado, menino, ele sussurrou. Obrigado por me trazer de volta. Maria chorava. João também. E quando olharam para a congregação, viram algo que nunca esqueceriam. Dezenas de pessoas que, como eles, tinham sido resgatadas. Que, como eles, tinham sido perdoadas. Que, como eles, tinham encontrado um lugar onde o passado não os definia. A lição que ficou. Hoje, quando João olha para trás, ele não vê um homem que nunca duvidou. Não vê um herói da fé. Ele vê um homem comum, que errou, que quase desistiu, que chorou, que clamou, que confiou mesmo quando não via saída. Ele vê uma mulher que, mesmo doente, nunca deixou de acreditar. Ele vê um filho que voltou. Ele vê um pai que foi restaurado. E, acima de tudo, ele vê um Deus que nunca os deixou. Se você está lendo isso hoje e pensa que sua situação é pior, saiba uma coisa: João costuma dizer, quando conta essa história para os jovens da igreja. Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. E se ele pode usar um homem quebrado como eu, imagine o que ele pode fazer com você. Ele sempre termina com a mesma frase e a mesma que um irmão mais velho lhe disse anos atrás, quando ele pensou que tudo estava perdido. Fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa para onde você já foi. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der um passo na direção dele, ele corre na sua direção. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.